Bora repercutir essas novas perspectivas do mercado com Solange Sur, diretora de macroeconomia do UBS e colunista do CNN Money. Solange, que prazer tê-la por aqui. Uma ótima tarde. Ótima tarde, o prazer é meu. O mercado está tentando acertar, Solange. 14 semanas seguidas de corte para a inflação. E agora nós temos estes reajustes também para baixo do crescimento da economia do Brasil. Quais os destaques que a gente pode levantar dessa publicação do Focus e dessa mudança de rumos? A gente estava, aos poucos, subindo a projeção de crescimento da economia. Agora a gente voltou praticamente tudo de uma vez. 20 pontos base para o crescimento do PIB deste ano. Para a inflação, parece que a gente deu uma maneirada. 4,85 essa é a nova expectativa do mercado. Eu acho que para a inflação, o mais importante é que o mercado continua a revisar para baixo a inflação de médio prazo, né? Desse ano já foi bastante ajustada, mas a gente continua vendo 26, 27, 28 sendo ajustado para baixo. E isso é muito importante, né? Porque o Banco Central está mirando um horizonte de 18 meses e, para isso, ele precisa ter as expectativas de médio prazo ancoradas. Obviamente, não está ancorada ainda, a meta é 3%, falta muita coisa, mas dá para dizer que existe uma vitória aí relevante do Banco Central, né, porque ao mesmo tempo que ele manteve a política monetária restritiva, o discurso muito duro, a gente está vendo uma continuidade, né, da falta de credibilidade da política fiscal. Então, não é a política fiscal que está ajudando não, o Banco Central, nesse momento, a controlar as expectativas. É uma vitória importante do Banco Central. Obviamente, a apreciação do real ajudou, a melhora da inflação corrente também, né, os números estão vindo muito melhores nos últimos meses, mas sim, existe uma expectativa de que os juros vão ficar altos e isso tem feito, como você falou, uma revisão do PIB para baixo. Então, era de se esperar, né? Se a gente quer ter uma inflação mais baixa, que essa economia precisava desacelerar. E o terceiro tri, os dados preliminares aí do terceiro tri, mostram já essa desaceleração, além do PIB que saiu do segundo trimestre, né? Que mostra uma desaceleração bastante acentuada da demanda agregada. Então, a gente está vendo esse movimento em conjunto, faz sentido, revisão de PIB para baixo, manutenção de expectativa de Selic alta e revisão de inflação para baixo. Perfeito que você nos traz. Eu queria já colocar na nossa tela, pedir o pessoal espelhar nosso tablet aqui na bancada. Temos. Oi? Opa, é daqueles modelos antigos, ô Solange, que tem que apertar o botão para ligar. Eu não acredito que deixaram um desses aqui comigo, que tem que ligar para funcionar. Mas temos, por exemplo, uma inflação que para o ano que vem foi revisada para baixo, apesar da manutenção para este ano, então 4,31 para 4,30. Para 2027, de 3,94 para 3,93, essa é a atualização que eu trago aqui, ó, é a primeira linha que a gente tem. E para 2028 também para baixo, 3,70. Então, apesar desta não atualização das projeções para 2025, como você menciona no médio prazo, 26, 27 e 28, todos estes próximos anos, pesquisados pelo Focus, revisados para baixo as projeções de inflação. Um pouquinho para baixo, é verdade, mas mesmo assim tivemos uma revisão. Isso dá conforto, Solange, para que nós tenhamos corte no final deste ano? Conversei na semana passada com o economista-chefe do BOFA aqui no Brasil. Ele está com uma projeção bastante otimista de que em dezembro a gente corta meio ponto percentual dessa Selic, então a gente termina em 14,5%. Não é só do BOFA essa projeção, eu já vi alguma minoria barulhenta no mercado financeiro acreditando que em dezembro as coisas podem melhorar bastante e a gente ter este primeiro corte de juros pelo Banco Central brasileiro. Você projeta, talvez, esta melhoria da Selic também? Como é que está nas suas projeções? O que você está enxergando à frente, principalmente para a última reunião deste ano? Não dá para descartar uma queda em dezembro, porque, como você mostrou, as expectativas têm caído. Dessa semana foi bem na margem, mas se a gente pegar de um mês e meio para cá, está tendo um recuo significativo, a economia está desacelerando. Agora, o mais importante, na minha opinião, vai ser o comportamento do câmbio, porque o câmbio afeta muito as expectativas.
né? Daqui até dezembro, a gente vai ter, muito provavelmente, um início do corte de juros nos Estados Unidos, o que tende a colocar, né, uma pressão na moeda americana e ajudar o Brasil. Se o Fed realmente corta 25 na reunião de setembro, né, e indica que esse processo vai continuar, isso pode ajudar o real e aí esse movimento de expectativas se intensificar e, junto com a desaceleração, deixar dezembro provável. Hoje, eu acho que a maioria não projeta dezembro, porque o discurso do Banco Central está bastante duro, né? Eles dizem muito em ter as expectativas mais ancoradas e o caminho ainda é longo, né? E porque existe ainda muita incerteza, né, sobre o que será a política fiscal, e isso pode afetar a política fiscal de médio prazo, isso pode afetar muito as expectativas também, e obviamente vai afetar a potência da política monetária. Se a gente continuar tendo uma política fiscal é, que ninguém perceba como sustentável, isso acaba atrapalhando muito o trabalho do Banco Central. Então, ainda é cedo, o discurso do Banco Central é duro, mas não dá para descartar, porque o cenário internacional faz toda a diferença e o evento importantíssimo, que é o corte de juros do FED, parece que está bastante próximo. Perfeito. E aí, por exemplo, as mensagens para a política fiscal de médio prazo que a gente busca para tentar entender o futuro do Brasil, elas já estão aparecendo ou elas ainda vão demorar? Porque tivemos o orçamento de 2026 agora apresentado na semana passada e também uma PEC aprovada no Senado Federal para mudar o regime de pagamento de precatórios, tanto da União quanto de estados e municípios principalmente. São algumas mensagens que vão na direção de que está mais preocupante ainda o cenário fiscal, ou a gente ainda vai ter que esperar, por exemplo, para 2027, lá na frente, para descobrir o que vai ser feito com as contas públicas e aí sim conseguir tomar decisões de maior prazo aqui para o Brasil, Solange? Então, eu acho que essas duas medidas, elas na verdade não ajudam, né? O orçamento de 26 não diz nada sobre o quão factível vai ser o teto de gastos e as metas primárias para 27. Até mesmo o orçamento de 26 é difícil de ser atingido, porque ele conta com receitas bastante fortes, e se a economia está desacelerando, em algum momento isso vai pegar na arrecadação, conta com receitas extraordinárias, então não diz nada sobre 27. Na verdade, diz que 27 vai ser muito difícil, já que 26 a gente precisou recorrer a essas receitas que não são recorrentes. A PEC, né, que modifica o pagamento dos precatórios, no caso de estados e municípios, ela é muito preocupante, traz um crescimento de um estoque de precatórios não pagos que vai evoluir de uma maneira muito forte, acelerada, né, e trazendo um problema que a gente chama de moral hazard, né, porque não há incentivos para estados e municípios evitarem um crescimento de precatórios, né, porque esses vão ser pagos lá na frente, segundo essa nova regra, e ainda abre um espaço para 2026 para o governo federal gastar mais dentro do teto. Então, não são medidas que trazem boas notícias para frente. E a gente não vai ter boas notícias para frente, porque a gente está no ano eleitoral, ninguém vai propor nada, nem no executivo, nem no legislativo, de medidas de reforma, né, no gasto estrutural. Ninguém vai cortar benefício social ou de vincular salário mínimo e propor isso em 2026. Então, a probabilidade da melhora ou não do cenário fiscal para frente está relacionada à eleição. Então, o mercado vai ficar medindo as probabilidades desse cenário de acordo com as pesquisas eleitorais, que no momento são bastante voláteis, né, e mostram um cenário bem dividido, e aí daí o mercado vai imputar a probabilidade de uma reforma fiscal mais forte em 2027. Conversamos com Solange Sur, nossa colunista do CNN Money. Obrigado pelo papo, Solange. Uma ótima semana e um bom trabalho a você. Muito obrigada para você também.